as estruturas de acesso aos meios de cultura, a trajetória ainda não é muito diferente da trajetória da época do Brasil colonial. Na verdade, antigamente você ia para Coimbra, que eram os filhos dos senhores de escravos, iam para Coimbra para aprender o português e depois chegarem falando castiçamente, e todo aquele cidadão, aquele elemento do povo que não falasse, com os pronomes colocados no devido lugar, eram considerados analfabetos. A sua linguagem era chula, etc, etc, etc. Então, com isso, se excluiu da cultura, né, a grande massa do povo brasileiro. E a elite ficou, através do monopólio da cultura, monopolizando também o saber. Clóvis Moura viveu entre os anos de 1925 e 2003. Foi um dos mais importantes sociólogos e intelectuais brasileiros, reconhecido por sua contribuição ao estudo das questões raciais e da história da população negra no Brasil. Sua obra é marcada por uma visão crítica sobre o papel da escravidão e suas consequências para a sociedade brasileira, sendo pioneiro ao tratar do racismo como uma estrutura social e econômica profundamente enraizada no cerne da sociedade brasileira. Nascido em Amarante, no Piauí, Moura mudou-se para São Paulo, onde se formou em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, a USP. Sua trajetória acadêmica e intelectual foi fortemente influenciada pelas lutas sociais e pelo contexto político de sua época, particularmente durante a ditadura militar no Brasil, que ocorreu entre 1964 e 1985. Moura também foi um militante político, alinhado com as ideias marxistas, o que o levou a desenvolver uma abordagem crítica e engajada em sua produção intelectual. Ele morreu em São Paulo no dia 23 de dezembro de 2003. Clóvis Moura é autor de diversas obras fundamentais para a compreensão da formação social brasileira e da resistência negra. Apesar de sua inegável relevância para o estudo das questões raciais, sociais e históricas no Brasil, passou por um processo de marginalização dentro do campo da inteligência brasileira, especialmente entre sociólogos, historiadores e propriamente na academia. Essa marginalização pode ser entendida à luz de três fatores principais: o contexto ideológico da academia brasileira, a subvalorização de estudos críticos sobre a questão racial e a resistência a abordagens marxistas e militantes. Durante boa parte do século XX, a academia brasileira esteve dominada por correntes de pensamento que não davam a devida centralidade à questão racial no Brasil. As abordagens teóricas de pensadores como Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, que enalteciam a singularidade da formação social brasileira, frequentemente minimizavam ou suavizavam o impacto da escravidão e do racismo nas dinâmicas sociais. Nesta atmosfera, a obra de Clóvis Moura, que denunciava a violência racial e a exploração de trabalhadores negros, destoava, confrontando mitos como o da democracia racial. Seu foco no papel do negro enquanto sujeito ativo e rebelde na história brasileira, especialmente em seu clássico Rebeliões da Senzala, publicado em 1959, desafia diretamente essa corrente dominante, o que pode ter contribuído para sua relegação a um segundo plano. A questão racial no Brasil, por muito tempo, foi tratada de maneira superficial ou despolitizada, sendo relegada a um segundo plano em debates acadêmicos mais amplos. Autores que se propunham a tratar o racismo como elemento estruturante das relações sociais no país frequentemente encontraram resistência. A perspectiva de Clóvis Moura, que via a luta de classes atravessada pelo racismo e a escravidão como centrais para a compreensão da realidade brasileira, não era amplamente aceita. Isso criou uma barreira para sua aceitação mais ampla entre intelectuais que preferiam ver a questão social apartada da racial. Essa marginalização reflete uma tendência maior da academia brasileira de subvalorizar, até recentemente, os estudos que colocavam o negro e as questões raciais no centro da análise social. A obra de Clóvis Moura, fortemente ancorada no marxismo,
trouxe uma crítica contundente à formação social brasileira, analisando o papel da luta de classes e da escravidão sob um viés materialista. Moura argumentava que a história do Brasil estava marcada por processos de resistência dos negros à escravidão e que esses movimentos eram, essencialmente, manifestações de luta de classes. Essa abordagem, que rompe com leituras mais conservadoras ou conciliatórias da história brasileira, encontrou forte resistência dentro da academia. Intelectuais que privilegiavam uma abordagem mais neutra, entre aspas, ou que seguiam outras escolas teóricas, como o estruturalismo ou a teoria da modernização, frequentemente desconsideravam o valor da obra de Moura. Outro fator que contribuiu para a marginalização de Clóvis Moura foi o isolamento a que intelectuais negros eram submetidos no Brasil, e talvez ainda sejam nos dias de hoje. Embora a sua produção fosse rica e inovadora, Moura, assim como outros pensadores negros, não teve a mesma visibilidade ou espaço nos círculos acadêmicos majoritariamente brancos. Isso não só dificultou a circulação de sua obra, como também limitou o debate e a crítica intelectual que poderiam ter expandido o seu alcance. A própria academia, ao não incorporar de forma ampla intelectuais negros em suas fileiras, reforçou essa marginalização. Assim, a marginalização da obra de Clóvis Moura não pode ser vista apenas como uma questão de recepção intelectual, mas sim como um reflexo das contradições mais profundas da sociedade brasileira e da academia. A desvalorização de uma abordagem que colocava o racismo e a resistência negra como centrais para a história do Brasil revela como a academia esteve, por muito tempo, desconectada das realidades sociais e das lutas de grupos marginalizados. No entanto, com o passar dos anos, à medida que a questão racial ganha mais centralidade nos estudos acadêmicos, a obra de Moura começa a ser redescoberta e reconhecida por sua importância incontestável para a compreensão crítica do Brasil. Essa trajetória de marginalização e redescoberta ressalta as limitações de uma academia que, muitas vezes, preferiu confortáveis narrativas hegemônicas, deixando de lado aqueles que ousaram desafiar o status quo. Clóvis Moura, com sua lucidez e compromisso com a verdade histórica, faz parte de um legado de resistência que finalmente começa a ocupar o espaço que sempre lhe foi devido. Entre seus livros mais importantes, destaco 3. Rebeliões na Senzala será o primeiro deles. Rebeliões na Senzala, publicado em 1959, é uma das obras mais importantes do escritor. O livro oferece uma abordagem original e crítica da historiografia tradicional brasileira, especialmente no que se refere à escravidão. Moura contesta a visão romantizada do escravo passivo e submisso, trazendo à tona a luta ativa e sistemática dos escravizados contra o regime de opressão. A análise de Moura se insere em uma perspectiva marxista, o que lhe permite entender o fenômeno da escravidão como parte das dinâmicas de exploração econômica e dominação de classe. Moura vê os quilombos e as revoltas de escravos não como eventos isolados, mas como uma forma de resistência de classe com implicações profundas para a formação social do Brasil. Nesse sentido, a rebelião dos escravos seria um reflexo das contradições estruturais do sistema escravista, que dependia da repressão para se manter. Moura coloca a resistência no centro de sua análise. Ao contrário das narrativas tradicionais que descrevem os quilombos como movimentos de resistência marginalizados e de caráter espontâneo, Rebeliões na Senzala evidencia que as revoltas e fugas eram respostas organizadas e consistentes ao regime de exploração. Essas ações mostravam uma consciência política entre os escravizados, o que desafia a ideia de que a abolição foi meramente resultado de negociações de elites brancas. Essa obra de Moura oferece uma importante contribuição ao campo da história social brasileira, ao enfatizar que a escravidão não foi apenas um fenômeno de dominação racial, mas também de dominação de classe, com implicações estruturais que transcendem o próprio período escravista.
Ele também critica o papel da Igreja, do Estado e das elites na perpetuação do sistema escravocrata, sublinhando como os interesses econômicos moldaram as relações sociais e raciais. Outro aspecto essencial é a crítica que ele faz à historiografia tradicional brasileira, que minimizou ou ignorou a resistência dos escravizados. Para ele, a visão hegemônica promovia a ideia de um escravo resignado e colaborativo, o que não só desumanizava os afrodescendentes, mas também contribuía para perpetuar uma imagem distorcida da história do Brasil. Moura resgata figuras históricas e episódios de luta que haviam sido relegados ao esquecimento, mostrando que as insurreições eram uma forma organizada de resistência contra o sistema escravocrata. Embora tenha sido publicado em 1959, o livro Rebeliões na Senzala continua sendo relevante, especialmente em tempos de debate sobre racismo estrutural e desigualdades socioeconômicas no Brasil. A obra de Clóvis Moura abre espaço para uma discussão mais profunda sobre o legado da escravidão e a resistência dos afro-brasileiros, conectando as suas lutas do passado com os desafios contemporâneos. Moura revela que a resistência negra não foi um evento marginal, mas uma parte central da luta pela liberdade e dignidade humana. Rebeliões na Senzala é um marco no estudo da resistência dos escravizados no Brasil. Ao reposicionar os escravizados como sujeitos históricos ativos, Moura subverte a narrativa tradicional e proporciona uma leitura crítica da história do país. Seu enfoque na resistência como maior motor de transformação ou como motor de transformação na escravidão, como uma relação de classe e de poder racial, faz com que sua obra seja essencial para a compreensão do Brasil contemporâneo. Passo agora a resenhar o livro Dialética Radical do Brasil Negro, no qual Moura utiliza uma linguagem também crítica e marxista para analisar o processo de escravização e a posterior marginalização da população negra que moldaram a estrutura social brasileira. A obra está ancorada na dialética marxista, com a tese central de que a história do negro no Brasil é marcada pela resistência à exploração e pela tentativa constante de sobrevivência em um sistema que sempre buscou subjugá-los economicamente. Moura não apenas relata a opressão dos negros, mas mostra como a luta pela liberdade e por direitos foi e continua sendo uma parte integral dessa trajetória. Ele defende que a questão racial do Brasil é inseparável da luta de classes e que as desigualdades raciais foram perpetradas dentro de um sistema capitalista que lucrou enormemente com a escravidão. A análise de Moura contrasta com visões mais conservadoras que tentam minimizar a centralidade da escravidão na história do Brasil, ou tratam a questão racial de forma descontextualizada do sistema econômico. Um dos pontos mais importantes da crítica de Clóvis Moura é a sua contestação da democracia racial, um conceito bastante difundido no Brasil. Moura argumenta que essa ideia é um mito, criado para mascarar as profundas divisões raciais que persistem no país. Para ele, a ideia de um Brasil, país racialmente harmonioso, oculta a verdadeira natureza das relações raciais, que são baseadas em exploração e exclusão. Um aspecto crucial da obra é a ênfase na resistência do negro. Ele destaca o protagonismo dos negros não apenas como vítimas, mas como agentes ativos de sua história. Ele exalta revoltas como a dos colombos e levantes urbanos como estratégias de enfrentamento ao sistema opressor. Sua análise vai contra as tendências de alguns historiadores de tratar essas resistências como algo marginal ou secundário na formação do Brasil. A contribuição de Dialética Radical do Brasil Negro para o pensamento social brasileiro é significativa, pois oferece uma interpretação que une a questão racial com a estruturação econômica do país. Moura conecta as condições precárias da população negra com a evolução do capitalismo no Brasil,
evidenciando como o racismo está enraizado nas relações de produção. Essa análise se mantém relevante, especialmente no atual contexto de discussão sobre o racismo estrutural. Moura antecipa debates contemporâneos ao mostrar que o racismo no Brasil não pode ser superado sem profundas transformações econômicas e sociais. Um dos desafios para a leitura da obra, no entanto, pode ser a sua abordagem extremamente teórica, que exige dos leitores um conhecimento prévio da dialética marxista e das nuances históricas da formação do capitalismo no Brasil. Para alguns, essa abordagem pode parecer densa e de difícil acesso, o que talvez dificulte a difusão mais ampla de suas ideias em certos espaços acadêmicos ou políticos que não estão familiarizados com o marxismo. Dialética Radical do Brasil Negro é uma obra essencial para compreender as raízes históricas das desigualdades raciais no Brasil. O livro oferece uma análise crítica que se diferencia de narrativas superficiais sobre raça, colocando a exploração do negro no centro das relações de poder e produção do país. Ele é uma ferramenta de resistência intelectual que empodera ao reafirmar o papel do negro como agente de transformação social. Moura nos lembra que a questão racial no Brasil não pode ser tratada de forma isolada, mas deve ser entendida como parte de uma luta maior contra o sistema de opressão capitalista. O último livro de Clóvis Moura, do qual vou me ocupar, é de uma leitura instigante. O seu título é O Negro, de bom escravo a mau cidadão? É uma pergunta, é um livro de 1988. Ele oferece uma crítica profunda ao modo como o negro foi e é tratado no país, discutindo a transição da escravidão para a cidadania formal no contexto de uma sociedade que nunca superou suas raízes escravocratas. A obra de Moura é estruturada em torno de uma análise histórica, sociológica e política das relações raciais no Brasil, focando na trajetória do negro desde a escravidão até o período contemporâneo. Um dos principais argumentos de Moura é que, após a abolição, a transição do negro de bom escravo, entre aspas, para mau cidadão, reflete uma continuidade de opressão e exclusão social. Ele sustenta que a resistência à escravidão não foi um fenômeno isolado, mas sim uma constante histórica. Ele destaca que a resistência dos negros foi uma forma de revolta permanente contra o sistema opressor. Essa tese, reiterada em praticamente toda a sua produção intelectual, contrasta com narrativas que minimizam ou negam a capacidade de resistência dos escravizados. A importância dessa leitura reside em sua crítica ao discurso da passividade, que é central para a manutenção de uma visão paternalista da escravidão. Moura sublinha que, em vez de serem meras vítimas do sistema, os negros escravizados foram protagonistas de sua própria luta pela liberdade. Após a abolição, o negro foi lançado em um processo de exclusão sistemática. Moura mostra como, durante o período escravocrata, o negro era considerado entre aspas, bom escravo, quando cumpria suas funções dentro do sistema opressor. No entanto, com a liberdade, ele passa a ser visto como uma ameaça ao status quo, tornando-se entre aspas, mau cidadão. Essa mudança de percepção reflete o racismo estrutural que caracteriza o Brasil, onde o negro, mesmo livre, continua a ocupar posições marginalizadas. Moura explora como essa marginalização ocorre por meio de mecanismos econômicos, políticos e culturais que perpetuam a exclusão. O sistema de cidadania brasileiro, segundo ele, nunca foi pensado para incluir plenamente a população negra, o que se reflete nas dificuldades de acesso a direitos básicos como educação, saúde e trabalho digno. Neste livro, Clóvis Moura reitera sua crítica ao mito da democracia racial. Ele argumenta que esse mito foi criado para mascarar a violência e a exclusão imposta aos negros após a abolição.
Ele ressalta que, ao contrário do que propaga a ideia de uma sociedade harmônica e miscigenada, o racismo continua sendo um fator estruturante das desigualdades sociais no Brasil. O autor critica as tentativas de setores da elite e do Estado de negar a persistência do racismo, defendendo que a falsa noção de igualdade entre raças serviu para neutralizar as lutas pela emancipação real da população negra. Outro ponto importante discutido por ele no livro é a inserção do negro no mercado de trabalho pós-abolição. Ele aponta que, ao ser libertado, o negro foi relegado aos piores postos de trabalho, muitas vezes em condições análogas à escravidão. A falta de políticas de inclusão real contribui para a perpetuação da pobreza e da marginalização da população negra. No entanto, alguns críticos apontam que a obra poderia expandir sua análise para além do contexto brasileiro, trazendo comparações mais detalhadas com outros países que também enfrentaram a transição da escravidão para a liberdade, como os Estados Unidos e as ex-colônias caribenhas. Isso poderia enriquecer a análise ao contrastar diferentes trajetórias históricas de racismo e inclusão. Outra crítica reside na linguagem densa e, por vezes, excessivamente acadêmica, o que pode afastar leitores fora do campo da sociologia e das ciências humanas. O tom fortemente crítico, embora essencial para o diagnóstico do racismo estrutural, pode ser visto como um fator de polarização. O Negro, de Bom Escravo a Mau Cidadão, é uma obra essencial para o entendimento das dinâmicas raciais no Brasil. Clóvis Moura oferece uma análise incisiva e profundamente crítica das relações entre o Estado e a população negra, desvelando os mecanismos de opressão e exclusão que perduram desde a escravidão. E eu diria, sua persistência continua ainda hoje, decorridos 21 anos da morte de Clóvis Moura, que se deu em 2003. Sua obra, todavia, permanece relevante, especialmente em um contexto no qual o racismo e a desigualdade racial ainda são temas centrais no debate político brasileiro. O legado de Clóvis Moura é vasto e continua a influenciar estudiosos e militantes que buscam entender e combater as desigualdades raciais e sociais no Brasil. Moura contribuiu para desmistificar a narrativa oficial sobre a escravidão e a pós-abolição, mostrando que a resistência dos negros sempre foi uma força motriz na história do Brasil. Clóvis Moura é lembrado como um dos grandes intelectuais do Brasil, cuja obra continua a ser uma referência para aqueles que estudam a questão racial e social, diria eu, a história da escravidão e a luta dos negros por igualdade e liberdade neste nosso país. Então, quer dizer, você vê como eles selecionaram de tal maneira que hierarquizaram etnicamente a sociedade brasileira. Então nós dizemos assim, a miscigenação democratizou. Não democratizou. A miscigenação hierarquizou etnicamente. Por quê? Porque eu dei um conteúdo de valor, um julgamento de valor em cada cor da pele, Quanto mais eu me aproximava das matrizes africanas, das matrizes negras, eu era desqualificado.